Galera, vocês, as pessoas que têm mais idade aí, mais ou menos da minha geração, vocês se lembram quando nós éramos crianças, adolescentes? Eu vou falar aqui do troço que a gente que mais tinha, que nós tínhamos na época, que não tinha como hoje a tecnologia, a informática, o celular, enfim, nós tínhamos o que as pessoas mais liam, era o gibi. Era Pato Donald, era Mickey, era Pateta, era não sei o que lá. Até o que nós líamos na época era tudo americano, tudo vinha dos Estados Unidos. O primeiro gibi que eu li foi Zé Carioca, entendeu? A situação financeira era bem difícil, bem precária, então a minha infância não foi brincadeira. A minha adolescência, graças a Deus, foi bem melhor, mas a minha infância foi terrível. Então, assim, eu lia o Zé Carioca mesmo, que era um gibi daquele papagaio brasileiro. Eu tinha uns 3 gibis daquele ali, que eu lia eles a semana toda, era a mesma história, não tinha condições de outros. E as pessoas tinham mais condições, tinham vizinhos ali que tinham condição financeira melhor, que eles tinham coleção do Pato Donald, do Mickey, Pateta, enfim, desses, a família lá que tinha aquele monte de ladrão aí, que eu esqueci o nome, agora fugiu, mas assim, era por número, né? O número dos caras lá. Enfim. Mas até o que a gente lia, tudo que a gente via ali, os filmes, era o que a gente mais assistia, era o quê? Na época, não sei se alguém se lembra aí, Daniel Bono, Bonanza, entendeu? Os mais velhinhos aí vão se lembrar. Era tudo o quê? Era aqueles caras ali, os americanos, dizimando os índios. Entendeu? E nós tínhamos, as pessoas que viam aqueles filmes, tinham na consciência que os índios eram os bandidos. Os índios eram os bandidos, entendeu? Aqueles caras ali, igual Daniel Boone, aqueles caras, tinha uns que ainda era como se fosse os abolicionistas no Brasil, né? Que ainda era a favor ali, em defesa dos índios, mas a grande maioria ali, o exército americano, tinha lá aquele rintintim, aquele cachorro lá, daquele menininho que ficava lá, enfim, era o que nós assistíamos. E hoje, entendeu? E na cabeça das pessoas ficou uma consciência, principalmente dessa época, que os índios eram os bandidos. Depois você começa a estudar, você começa a ver a história, você tem outra consciência, mas enquanto você é criança, até uma grande parte da adolescência, e muitos continuaram pensando do mesmo jeito, que os índios eram os bandidos. Como tem no Brasil, que os negros, entendeu, deviam ainda continuar sendo escravos, os indígenas não tinham que ter tanto território como eles, tem que ter um monte que briga contra isso. Isso é a consciência que o americano conseguiu plantar na cabeça do povo brasileiro e de muitos outros países, entendeu? Eles sempre foram a Europa mesmo, eles são colonialistas. A França mesmo tem muitos países africanos que foram colônias francesas, tem outros aí de outros. Então, assim, nós damos exemplo aqui para ficar mais fácil, mas é isso que foi plantado na cabeça das pessoas, a burguesia e os subalternos. E, infelizmente, o bolsonarismo trouxe isso à tona novamente, porque eles são literalmente os vassalos. Os bolsomínios, eles são vassalos. Eles levantam a bandeira americana como se os Estados Unidos fossem realmente o império do mundo. Você tem que torcer pelo americano, o Donald Trump ele é o cara, e os vassalos que estão lá, alguns parlamentares brasileiros, como Edu Bananinha, e outros fugitivos do Brasil, outros bandidos que fugiram daqui, estão escondidos lá nos Estados Unidos, eles passam isso nas redes sociais deles, para os bolsomínios, para o gado, para os bagres, eles passam isso e continuam na cabeça das pessoas. E onde é que eles conseguiram fazer isso? Dentro das igrejas. Eles conseguiram plantar isso na cabeça das pessoas, dentro das igrejas, porque a pessoa, quanto menos informação ela tem, mais fácil ela é de ser enganada. Quanto menos escolaridade a pessoa tem, mais fácil ela é de ser enganada. Então, assim, os humildes, como eles são chamados, é por isso que eu não gosto quando a pessoa fala, você tem que ser humilde, PRN, entendeu? Porra nenhuma. Porque no Brasil, se a pessoa quiser ter uma certa humildade, isso é recebido por algumas pessoas como ali a pessoa está assinando o atestado de subalterno. Eles confundem humildade
com a pessoa ser besta, ser idiota. Então não tem que ser humilde, não. Você tem que ser consciente, você tem que ser verdadeiro, você tem que dar o troco da maneira que você recebe. Você tem que ter voz ativa, você tem que olhar para as pessoas, no mínimo de igual para igual, entendeu? Ou então de cima para baixo, de baixo para cima nunca. Olhar para os outros de baixo para cima, nunca. Ou de cima para baixo, ou certo é na mesma direção. Tete a tete, olho no olho, porque todo mundo é igual. A diferença é o poder aquisitivo, um tem mais dinheiro que o outro e tal. Agora, no Brasil, infelizmente, uma grande diferença ainda é a escolaridade. A escolaridade, porque quando eu estudava, tinha uma matéria na escola chamada Educação Moral e Cívica, entendeu? IOSPB. Então, ali você aprendia política, depois isso foi tirado, foi banido das escolas, não faz parte mais. Então, assim, as pessoas aprendiam. E o político, ele não quer que a pessoa, que o pobre, que o povo de um modo geral, tenha educação, tenha escolaridade, que o pobre, de um modo geral, estude. Porque quanto menos você souber, mais subalterno você é. Você vai na onda dos outros. Então, isso é que eu também digo, em todos os lugares que eu converso, com quem eu converso, e olha que muitas pessoas me engolem atravessado, mas eu não estou nem aí. Um país que não investe em educação, isso é um refrão, mas é verdade, um país que não investe em educação, ele forma, entendeu, uma comunidade de pessoas subalternas, entendeu? Ele forma um povo totalmente submisso. Quando eu falei aqui da humildade, então agora que eu achei o sentido, a pessoa, principalmente no Brasil, eles confundem humildade com submissão. Você não tem que ser submissa a ninguém. Você não tem que ser submisso a porra de ninguém. Você tem que ser você tem que ter a sua opinião, você tem que ter voz própria, você tem que falar aquilo que você pensa, mas pense para falar. Mas mesmo pensando para falar, às vezes a gente dá umas escorregadas, mas isso é normal. Ninguém é 100% perfeito. O dia que alguém quiser ser unânime, ele está ferrado. Nem Jesus Cristo foi. Aliás, Jesus Cristo foi condenado pelo povo. Não foi pelo Pilatos, não. Então, pessoal, é isso que eu tento passar para as pessoas nesses vídeos que eu gravo, do povão, aquilo que eu faço parte, o povão, entendeu? O povo trabalhador, o povo que briga, o povo que luta, o povo que está sempre aí aos trancos e barrancos, sempre pulando os obstáculos, vencendo as adversidades, mas tem que ter voz ativa, tem que olhar, no mínimo, olho no olho, ou então de cima para baixo. De baixo para cima, não. Quando tiver um arrogante na sua frente, fique maior que ele e olhe ele de cima para baixo. Porque homem, você não mede pelo tamanho, pelo peso dele, não. Homem, você mede pelo caráter. Você avalia um homem pelo caráter, entendeu? E a pessoa, por mais humilde que ele seja no sentido financeiro, por menos que ele tenha, por mais que ele se considere uma pessoa pobre, que não tem dinheiro, mas muitas vezes você não tem dinheiro. Você é financeiramente considerado um pobre, mas intelectualmente, entendeu? Educadamente, você é mais rico que muitos ricos que a gente conhece, entendeu? Você tem que ser rico de conhecimento. E por isso que eu digo, tem que estudar. Você tem que ter escolaridade, tem que estudar, tem que se informar, tem que absorver conhecimentos para que você possa bater de frente com essa coja maldita, com esses vassalos, com esses lambibotas de americano. O povo brasileiro agora, isso tudo está servindo, eu acho, no meu entendimento, eu acho que tudo isso que está acontecendo do tranqueira contra o Brasil está servindo, já serviu para que o povo brasileiro acordasse e entendesse que eles não estão nem aí para ninguém. Eles querem tudo aquilo que um país tem e que se dane o resto. É igual lacraia. Fica em cima da mãe ali quando eles nascem, quando ela fica só a carcaça, eles abandonam em algum lugar e vão embora. É isso que eles fazem nos países que eles entram. É isso que eles querem fazer no Brasil, só que não vai. Aqui tem um muro na frente do Donald Tranqueira chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Só falta ele vir às ruas, vir às redes sociais, chamar o povo, a atenção do povo para o lado dele, para no próximo ano, em 2026, na hora da gente votar certo. Não botar outra coisa dessa que tem hoje, do que é considerado o pior Congresso Nacional. É isso aí.